Pronto. A Vanessa foi removida, não acredito. Tomara que ela peça de novo para entrar. Espera aí, gente, que ele removeu a Vanessa. Bom, vou começar. Depois, se ela pedir para entrar, ela volta. Olha lá. Primeira questão é a da placa. Eu estou na prova original, então me ajuda aí. É a da placa publicitária, não é? Do doador? Isso. Isso. Tá. Então vamos lá. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz faz o quê? Letra B de bola. Complementa aí a notícia, tudo bem? Hoje, como eu falei para vocês, eu vou mais rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente para. 90... Próxima. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional, ou seja, ele quer uma variante regional. Letra C. Tudo bem? Próxima. Considerando-se o surgimento da espionagem corporativa em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse impacto, que se resume em quê? Gente, isso é o que a gente hoje mais fala, né? As TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, elas cresceram de uma maneira... Espera aí que a Vanessa está pedindo aqui. Oi, Vanessa, desculpa, tá? É que começou a gravar e te derrubou. Eu estou lá na questão 3. As empresas ali de comunicação, telecomunicação, elas cresceram tanto, só que o que acontece? A gente não tem a menor segurança no ambiente de internet. Então, o texto abordava justamente isso. A gente precisa ter uma indústria de segurança da informação, letra B de bola. Tá bom? A próxima é a chargezinha da NASA, divulga a primeira foto feita por um robô no solo de Marte. E aí a gente tem Opportunity, é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte para a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica quanto ao quê, gente? Letra C, né? Circulação digital excessiva. O cara é um robô, vai para Marte, tira uma selfie. Tá de sacanagem. Até aqui tudo indo? Sim, aqui sim. Tá, obrigada. Vamos lá, próxima. Ciro Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber fazer o quê? Saber adequar a língua às situações comunicativas de diferentes contextos. É o que eu sempre falo para vocês que o Enem trabalha. Portanto, letra D de dado. Foi? Foi. Próxima. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para fazer o quê? Letra C. Para dar aí uma dimensão devida ao abuso sexual sofrido por crianças. Tudo bem? Próximo, eu tenho um texto. Toda vez que a gente tem esse monte de reticências e esse né repetitivo, a gente já viu que isso daí é transcrição de uma fala, né, oral.
Então, na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição do né. Essa repetição é o quê? Essa repetição, a gente já falou, acho que aqui, inclusive. Por que o cara fica o tempo inteiro usando esse né? Esse né, na verdade, é uma interrogação. É como se fosse, não é? Não é? Eu o tempo inteiro te pergunto a você, interlocutor, se você está me compreendendo, se aquilo que eu estou falando você concorda, se não concorda. Isso aí é uma estratégia para manutenção da interação. Tudo bem? Letra B de bola. Próxima. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Elas delimitam ali o quanto de violência a gente pode aplicar, preservando a integridade dos atletas. Por isso, letra E. Próxima. Sobre a associação entre... Quem perguntou alguma coisa aí? Porque eu não estou conseguindo ver, não, mas eu estou ouvindo aqui que alguém digitou aí no chat. Não, acho que foi a Vanessa que tinha caído e voltou. De novo? Tá. Coitada da Vanessa, a internet deve estar ruim. Vamos lá. Foi mal, Michele, é porque eu tô no meio do engarrafamento do Rio, aí eu tô tentando prestar atenção na aula, isso aqui tá muito ruim. Tá bom. Vamos lá. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos faz o quê? A ingestão desses suplementos, gente, é totalmente estimulada por uma indústria. Né? Na minha época de adolescente, a gente sequer tinha ouvido falar de suplemento. O máximo que a gente tinha ouvido falar era anabolizante. Inclusive, muitos dos que são ditos hoje suplementos eram vendidos como anabolizante. E hoje é tudo suplemento. Né? Você vê que a indústria ganhou aí uma conotação toda especial nisso. Né? E, claro, ela busca atingir os adolescentes com a imagem do corpo ideal. Né? Então, letra B de bola. Próxima. A oposição entre campo e cidade esteve entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira, principalmente no arcadismo, né, que valoriza demais a vida no campo, o tal do bucolismo. Esse embate incorpora um elemento novo, a questão da violência e do desemprego. As narrativas apresentam confluência. Confluência quer dizer, as duas tocam no mesmo ponto. Pois nelas, o que acontece? Letra C. É a falta de oportunidade que vai dialogar ali com a pobreza do campo e, claro, a criminalidade. Tranquilo? Tranquilo. A próxima, a gente tem uma obra, né, do Guernica, e essa daqui, se não me engano, a gente já fez aí numas folhinhas dessa que eu dei para vocês, né? Ou então na apostila. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Isso daqui é uma charge, né? Como é que se diz? É uma intertextualidade com o quadro Guernica, que é o quadro da Guerra Civil Espanhola. E aí ele coloca aqui, na criação do texto, o chargista Lott usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem a cena de Guernica, painel do Pablo Picasso, que retrata os horrores da destruição provocada pelos bombardeios na pequena cidade da Espanha. Na charge publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Lott no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar o quê? Ao explorar a polissemia da palavra quadro dramático, ou melhor, da expressão quadro dramático. Tudo bem?
Depois a gente tem um poema. Na organização do poema, os empregos da conjunção mais articulam para além da sua função sintática. Cuidado com essa questão. Porque se você não prestar atenção, você vai marcar letra B de bola. Alguém marcou letra B de bola? Não? Beleza. Porque a letra B de bola é o que assegura a função sintática do mais. Mas ele quer além da função. Então, letra C. Tá bom? Próxima. O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina tipográfica inventada no século... Ai, meu Deus do céu! 19 e responsável pela dinamização da imprensa. Século XIX não, século XV, né? Não, sei lá, não sei ler esse número. É 19 mesmo, gente? É 19. 19, tá. E responsável pela dinamização da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto em quê? Pô, você cria uma máquina tipográfica, que é uma máquina para produção rápida, principalmente para a imprensa. O que isso faz? Acesso mais fácil à informação. Portanto, letra D de dado. Próxima. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel faz o quê? As xilogravuras nos folhetos de cordel são responsáveis por quê? Por auxiliar a manutenção da identidade e da tradição popular. Então, a literatura de cordel ela é muito representativa da nossa literatura, justamente pelo fato dela guardar tanto a tradição oral quanto a tradição lendária, né? E aí essa tradição lendária, ela vem por meio dos desenhos. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando o quê? A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Quando a gente compara gerações distintas, a gente vê que o léxico de uma geração não é igual ao da outra geração. A gente sabe muito bem disso, porque a gente já estudou variantes linguísticas, isso aí diz respeito à variante etária. Tranquilo? Essas questões a gente, na verdade, já tinha feito, né? O objeto escultório produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente, né, que é uma vertente de contemporaneidade, de ampliação de funções, pelo quê? Pela participação efetiva do espectador na obra, ou seja, isso aí é um origami que só vai se transformar mediante você mexendo nele, tá bom? Então, letra A. Próxima. De acordo com o texto de Henrique Cases, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizados por Portugal compartilham um instrumental, destacando-se o cavaquinho e o violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses dois instrumentos, o cavaquinho e o que mais? E o violão. Choro e samba. Letra C. Vamos para 13. Para 13 não, para a próxima. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza
transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção de conflito traduz-se em quê? Traduz-se nos sentimentos tácitos diante dos limites impostos pela discriminação. Letra A. Ele vai fazer o texto dele aí em cima dessa discriminação, tá? Próxima. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre de quê? Entre o tema abordado e a linguagem utilizada, né? Um tema tão, como é que se diz? Um tema tão sério, quase científico, né? E aí o cara vem e usa uma linguagem totalmente descontraída. Isso é possível, a utilização dessa linguagem descontraída, por quê? Porque se trata de uma crônica. A crônica, ela tem todo um contexto diferenciado, né? Ela pretende tratar de assuntos cotidianos de forma leve, de forma simples, de forma acessível à maioria, com o intuito de gerar ali uma reflexão, né? Com o objetivo de gerar reflexão, tá bom? Peraí, caiu o meu negócio aqui. Todo mundo, então? Letra E. Sim? Beleza. Vamos para a próxima. Tá, vamos à próxima. Quanto à abordagem do tema e os recursos expressivos, essa crônica tem um caráter o quê? Essa daqui que a gente leu agora tem um caráter irônico. Tudo bem? Letra C. Próxima. Tem um editorial e ele diz: esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia vinculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. Presta atenção numa coisa, porque essa é uma questão clássica do Enem. O Enem bota um texto, faz um comentário sobre o texto, mas a pergunta não tem absolutamente nada a ver com esse texto. Então, esse era um tipo de texto que não se perde tempo lendo, porque a pergunta é em cima do gênero, o gênero editorial. Para isso, claro, você tem que saber o que é um editorial. O editorial é aquela parte do jornal ou da revista que a gente faz comentários sobre reportagens, né, sobre assuntos, sobre matérias de edições anteriores. Então, olha lá, tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero. Qual é a função social do editorial? Interpretar criticamente os fatos noticiados. Então, você vai ler uma notícia, vai fazer sua interpretação e vai acrescentar ali sua crítica. Tudo bem? Claro que numa edição posterior. Por isso, letra D de dado. Tá? Próxima. Predomina nesse texto a função de linguagem que constitui o quê? Pessoal, olha o título do texto, o exercício da crônica. O cara faz uma crônica falando sobre o que é fazer uma crônica. Isso é a metalinguagem. E aí, essa é a função que predomina, que se constitui pelo quê? Nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Letra E. O código para explicar o próprio código. Sim? Sim, Michele. Oi? Eu me perdi aqui. Você fez agora 24. A anterior foi letra D. Calma aí, que aí eu tenho que voltar também. A anterior foi letra D. Isso. A questão 20, você fez. A 20, 21 e 22 eu não ouvi. Então, peraí. Então, vamos voltar e me diz só o enunciado da 20. A 20 é um texto que fala Fabiana. Fabiana, tá. É. A 20, letra B de bola. A 20, foi? Foi. A 21, letra D de dado. Calma aí. A 22, letra C.
A 23, letra D de dado, foi? Foi, obrigada. E agora eu estou na 24, não é isso? A 24, letra E. Letra E, isso. Fechou? Foi, valeu. Então vamos. 25. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo do seu enunciado. No início do texto, o verbo dever contribui para expressar o quê? Olha lá, ele coloca aqui: se a água potável acabar, o que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? E aí ele coloca: as teorias mais pessimistas dizem. Então, como é que ele trabalha o... Ah, não, peraí, é o verbo dever, né? Dizem... Calma aí, onde é que está o verbo dever aqui, gente? Logo em seguida, eu acho. Dizem que a água potável... que a água potável deve acabar. Então, vai lá. Qual é o comportamento desse deve nesse texto? Uma previsão. Tudo bem? Uma previsão trágica aí, por isso letra D também. Próxima. Tem uma peça publicitária. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis pelo quê? Várias tecnologias foram incorporadas às TVs nesses últimos tempos, né? E elas são responsáveis pelo quê? Para que o cara colocou dispositivo de celular, colocou internet, colocou um monte de coisa na televisão? Para que ele fez isso? Claro que é para contemplar os desejos dos consumidores. Portanto, letra B de bola. Próxima. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa pelo quê? Gente, é característico da obra do Gregório. A gente vai... já semana que vem já temos vídeo aí de barroco e de arcadismo para vocês. Embora para vocês eu tenha conseguido fazer, acho, lá no início, uma explanação breve de barroco e de arcadismo, mas eu vou fazer o vídeo, né? Semana que vem a gente tem aula de literatura propriamente dito. E aí, o Gregório de Matos, ele é o grande precursor na nossa literatura desse vínculo político-literário que o Brasil mantém. O Brasil é um dos países que tem uma influência muito grande da política na literatura e da literatura na política. A maioria dos nossos governantes são envolvidos literalmente com literatura. A maioria deles faz parte lá da Academia Brasileira de Letras, inclusive. E aí, o Gregório, ele começa a fazer essa ponte justamente quando ele começa a fazer os poemas, a lírica satírica dele, que é uma lírica totalmente voltada para uma crítica social e política. Ele mete o cacete na sociedade baiana, no governo vigente e, claro, na metrópole. Por isso, letra C. Tá bom? A próxima. O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma dos anos de 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se em quê? Baseia-se em resultados de pesquisa, afinal de contas foi isso que você viu aí. Né? As classes C, D, E gostam de funk, as outras gostam de outro tipo de música. Então, ele usou uma pesquisa para fazer aí essa representação de dados, tá bom? A próxima. Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário faz o quê? Ele apresenta aqui para a gente o perfil que ele quer. O perfil que você precisa ter
para ser um talento, né? Para ser recrutado como talento. Por isso, letra B de bola. Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Sim, eu disse sim. Tá. Qual o número da próxima questão que eu vou? É 30? É 30, sim. Tá, então vamos lá, 30. De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial. Então, presta atenção. Vocês são a geração da internet. Eu não preciso ler um texto que vai falar sobre blog. Vocês sabem o que é um blog. E ele diz que o blog ultrapassou a função social para a qual ele se dispôs. O blog era uma espécie de diário na internet, né? Veio como substituição do diário de papel. E ele vem se destacando como o quê? Hoje, um blog serve para quê? A gente tem um professor aí, que é o Cássio, que tem blog. Para que serve o blog? Um espaço para exposição de opiniões e de circulação de ideias. Letra B de bola. 31. Uma das diretrizes do modernismo, lembra sempre. A maioria aqui, todo mundo aí já foi meu aluno, exceto a Flaviane. Então, vamos lá, gente. Modernismo, qualquer questão você responde com versos brancos, versos livres, temática cotidiana, linguagem coloquial. Claro que fazendo o desmembramento disso tudo. Então, uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade. Por quê? Porque ele consegue trazer numa linguagem lírica elementos de significação corriqueira. É o famoso lirismo do cotidiano, que Manuel Bandeira sempre pregou. Inclusive, Manuel é o grande crítico do lirismo, do estilo anterior ao qual ele fazia parte. Porque Manuel Bandeira, ele pertence ao parnasianismo, só que ele rompe com o parnasianismo e vai ser um crítico ferrenho desse estilo dentro do modernismo, tá bom? Mas ele é de escola parnasiana. Os parnasianos tinham, para ser lírico, tinha que ter coisa rebuscada, né? Aqui não, aqui é tudo simples. Próxima, a obra que inaugura o realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano. É um narrador que o tempo inteiro dialoga com o leitor, é um narrador onisciente, né? É um crítico ferrenho do movimento anterior, que é o romantismo, o qual ele também, assim como o Manuel era de uma escola anterior, o Machado também é de uma escola anterior. Machado, ele começa no romantismo, só que ele não aceita o final romântico, né, do ideário Foram Felizes para Sempre, e ele rompe com o romantismo e começa, então, um estilo novo, que é o realismo. E aí, ele traz toda uma característica, né? Ele desenvolve ali um personagem que tem uma alma, ele vai fazer uma análise psicológica desses personagens, isso tudo. Descrevendo a moral do seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica, também é característica da obra machadiana, a ironia. Porque Machado é um cara extremamente pessimista em relação ao ser humano. Machado não crê que o ser humano possa ser capaz de fazer bem a outro ser humano, de querer bem a outro ser humano. Ele é uma pessoa extremamente negativa quanto a isso. E aí ele vai ser extremamente irônico com tudo que diz respeito às relações humanas. Então, letra B de bola. Ele atribui a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Olha lá, o Cotrim botava os escravos na clausura, torturava, matava até, e ele faz isso, um efeito de relações sociais. Porra, uma puta ironia, né? Próxima. O uso que Prima Constança faz dos ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1, que é o saber popular. E aí, por quê?
porque a gente aciona esses saberes para justificar as ações. Letra C, tá? Próxima. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de quê? O hip hop é aquela arte, né, na música, que na verdade não é na música, né? O hip hop é uma cultura. Tem música, tem dança, tem expressão artística nas artes plásticas, né? Que é o caso do grafite, da música, do street dance. Então, cada uma vertente aí de uma corrente, que é o hip hop. E aí, o hip hop é a arte da periferia, é a afirmação dos menos favorecidos artisticamente. E aí, o que a gente tem? A presença da cultura caracteriza-se como uma forma de quê? Afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Eles querem afirmar ali de onde eles vêm, o que eles querem, qual é o pensamento deles, né? É literalmente a voz da favela, tá bom? No caso do Brasil. Próxima. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Gente, por que é importante os empréstimos linguísticos? Porque eles estão enraizados na nossa história. E como língua é cultura, eles estão enraizados na nossa cultura. Por isso, letra A. Essa era 35, não era? Isso. 36, então. Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Isso se evidencia pelo quê? Vocês estão vendo que o megafone está montado em cima de um corpo que seria um revólver. Então, a associação aí entre a arma de fogo e o megafone. Letra B. 37. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de quê? O desabafo dele, que calma aí, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desaquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que ele faz com isso? Um aforismo. Para quem não sabe o que é aforismo, aforismo é aquele pensamento rápido, aquela coisa resumida de uma teoria que é muito grande. Pô, imagina se ele vai conseguir descrever a vida em 2 linhas. E, no entanto, ele descreve. Isso é um aforismo, tá bom? A próxima, aquela questão clássica do Enem, que você tem vários síndetos destacados no texto e você vai ter que ir de um em um procurando o que está correto. Então, os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Você ia ter que ver qual é o articulador e qual é a justificativa correta aqui. O que está correto é a letra A. Esse nisso retoma o que foi dito anteriormente, tá bom? Próxima. A frase, quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, na proposta de Schaeffer de formular uma nova conceituação de música, representa o quê? Letra D de dado. A intenção do compositor de mesclar esses sons ambientais com a música tradicional, com o que tínhamos tradicionalmente. Por isso a gente começou a ter música que incorporava batuque de lata, batuque de panela, batuque de mão no peito, coisa na boca, porque era um tipo de conceito, tá bom? É deixar os sons de fora entrarem na sala de música. Próximo.
Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora faz o quê? Censura moralista. Ela simplesmente questiona, ela deixa uma pergunta no ar, a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisa. Será mesmo que a gente tem uma crise? Afinal de contas, a gente tem aumentado a venda de livros. Então, o questionamento dela é em cima dessa possível crise que ela não vê como tal. Beleza? E aí, pessoal? Aqui, Alguma dúvida? não, acho que eu errei, foi que eu fiquei em dúvida entre a certa e a errada, acabei marcando errada. Mas eu entendi por quê. Entendeu? Tá bom. Restante, todo mundo de boa aí. Gabi também falou. Flaviane, conseguiu entender tudinho, Flaviane? Eu não sei se você estava no curso já na época que eu dei essa prova pela primeira vez, que foi lá atrás, acho que foi inclusive no primeiro momento ali de pandemia, né? Se não me falha a memória. Aqui tá tranquilo, Michele. Sim? Então, pessoal, beijos para vocês. Semana que vem, aulinha de literatura. Semana que vem, a gente corrige o de 2015 e a partir daí eu vou voltar a fracionar. Só que aí eu vou publicar fracionado para vocês poderem não ficar com um monte de coisa acumulada e depois não se encontrar, tá bom? Aí eu corrijo 2015 na semana que vem e publico um para a gente corrigir na outra semana, mas aí eu publico só 20, tá? Beleza. Beijo para vocês, fiquem com Beijão, Deus. Michele. Obrigadinho. Tchau, tchau. Obrigada, Michele. Obrigada. Obrigada a vocês.